gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. A gente sabe que a gente está numa situação bastante diferente, bastante sensível, desafiadora. A gente já desenvolveu algumas atividades conjuntamente bem-sucedidas, é importante registrar, e, num determinado momento, a gente ficou fazendo uma reflexão internamente no PIC do que fazer na Semana do Meio Ambiente, lembrando que esse período sempre foi marcado, isso já há muito tempo, por atividades bastante produtivas, bastante alinhadas com os objetivos da comunidade, principalmente, desenvolvidas pelo COFIC em parceria com as prefeituras, com as associações, com o NUDEC, com o Conselho Comunitário, com as secretarias de educação, enfim, esses grupos com os quais a gente se relaciona já há bastante tempo e, claro, com atividades presenciais bastante representativas, incluindo também a participação das empresas, que é muito importante nessas situações e em outras atividades que a gente desenvolve com a comunidade. Então, a gente, baseado nesse histórico, o nosso propósito era manter esse espaço de reflexão, de debate, de discussão aberto e vivo, né? E aí a gente partiu para ver qual seria o caminho para isso. Tivemos a felicidade de convidar o André, que foi muito receptivo ao nosso convite. Eu, pessoalmente, já conheci o André de outras oportunidades, a gente não tinha um relacionamento mais próximo, mas, enfim, eu já tinha a referência do excelente trabalho dele, uma pessoa dedicada, entusiasmada. Eu não estou falando apenas de currículo, né? Porque ele é engenheiro ambiental, é um estudioso, está aí sendo desafiado por um doutorado, tem participação em entidades importantes como a Associação Brasileira de Arborização, foi secretário nessa área de sustentabilidade do município de Salvador, e a gente discutiu um pouco qual seria o perfil desejável da apresentação, e concluímos que o ideal seria uma conceituação, uma contextualização, né, sobre as questões ambientais, aquilo que desafia o mundo todo de uma maneira mais urgente, alguns pontos de atenção em relação a isso, uma provável ou pelo menos imaginável conexão entre o que estamos vivendo com o coronavírus, com as questões ambientais também. Isso a gente não pode achar que uma coisa está em detrimento de outra, embora não tenhamos, assim, vamos dizer, estudos que comprovem isso de maneira científica, mas o André vai falar com mais propriedade sobre isso, pelo menos para a gente entender melhor essa possibilidade de conexão dessas coisas. Mas aí vem, e para a gente foi fácil encontrar o tema da sustentabilidade nesse contexto como um todo, e também falando de oportunidades e desafios, evidentemente, mas também de oportunidades de ações na busca desse equilíbrio, porque quando a gente fala na sustentabilidade ambiental, a gente está falando em equilíbrio, envolvendo todos os segmentos da sociedade, a gente está falando de presente e principalmente de futuro, não é uma questão conjuntural, é uma questão estrutural, muito séria, muito delicada, muito desafiante e preocupante, sobretudo. Então, e que pudesse trazer algumas experiências nessa linha de experiências de ações sustentáveis na própria comunidade, às vezes a partir de iniciativas muito simples, muito aplicáveis. Então, esse é o nosso desafio. Aliás, o nosso desafio é explorar ao máximo o André, que é uma pessoa com essa bagagem, essa competência para abordar esse tema que nós elegemos. Enfim, e temos certeza, isso a gente vai ver no decorrer desse evento, que nós que será um evento muito produtivo, tá? Principalmente sugerindo uma reflexão, uma discussão, enfim,
e depois que a gente possa ter algum proveito aplicado, se for o caso, dessa nossa oportunidade. Então, dito isso, André, a bola é com você. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigado, Érico, pelas palavras e pelo convite. Érico e Virgínia, que organizaram aí o meio de campo, e a oportunidade de poder conversar com vocês aqui hoje. Na verdade, é mais uma conversa, vou trazer aqui algumas ideias, algumas provocações, saindo diríamos que dessa conexão macro do que está acontecendo hoje com o que a gente pode, quais as conexões na prática, o que a gente pode fazer enquanto indivíduo. Se as pessoas sempre perguntam, André, como é que faz o quê, o que o cidadão pode fazer, etc e tal, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, enfim, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Apresentação escrita, preparada, uma apresentação de PowerPoint, para vocês poderem ir acompanhando comigo. Deixa eu botar aqui. Tá bom, vamos lá então. Bom, essa apresentação aqui, gente, eu fiz hoje especificamente para a nossa conversa, tá? E aí, quando eu estava começando a desenvolvê-la, a primeira, eu gosto muito de trabalhar com design, com uma pessoa mais organizadinha, né? E aí eu tinha colocado uma foto do vírus. Eu tinha colocado uma foto do vírus. E aí eu fiquei pensando, né, a gente todo dia só essas notícias ruins, etc, do vírus e tal. E aí eu botei essa imagem aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem que está aqui no canto, né? Porque lá no final eu vou explicar essa imagem e ela tem a ver com o momento que a gente vive, tem a ver com a solução do momento que a gente vive, tem a ver, na minha opinião, com a grande oportunidade que o Brasil enfrenta nos próximos anos e que precisa aproveitar e que terá impacto na vida de todos nós. Então, uma imagem do século XVII, e eu não vou explicar ela agora, vou deixar vocês na curiosidade. E aí, gente, eu quero falar sobre uma crise que estava colocada antes do coronavírus e que a gente, de alguma forma, deixou num segundo grau, nível de prioridade, tá? Que é a crise climática. Então, os últimos 5 anos têm sido sequencialmente os anos mais quentes da história do nosso planeta, desde que, obviamente, que os anos foram, o clima passou a ser acompanhado. E ano passado, na verdade, o Fórum Econômico Mundial tem um documento que ele, de 10 em 10 anos, ele desenha para a economia na próxima década, nos próximos 10 anos. E esse ano, em janeiro, eles lançaram esse documento e o principal fator de risco é as mudanças climáticas. Talvez a gente possa avaliar assim, mas eles não pensaram na pandemia, e aí vocês vão ver que a pandemia, na prática, tem a ver com a crise climática e tem a ver com o nosso modelo de consumo, a forma como a gente consome, a forma como a gente faz uso dos recursos naturais do planeta. Deixa eu botar aqui dos 5 maiores, dos 10 maiores riscos ambientais, gente. Então, a gente tem eventos climáticos extremos, como inundações, e aqui, acho que todas as cidades da região metropolitana de Salvador sofrem com isso, né? Enfim, Salvador sofre, todo mundo sofre, e a tendência é que isso fique pior. Falhas no combate à mudança climática. O que ele chama de falhas no combate à mudança climática? Toda essa ação de alguns líderes, né, nacionais, aí, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, que dizem que a mudança climática não existe. Então, eles não assumem a responsabilidade por fazer alguma coisa. Então, esse é um risco também para a economia. A perda de biodiversidade, esgotamento de recursos.
Bom, não preciso falar muito sobre isso, acho que todo mundo entende. Catástrofes naturais, como terremotos e tsunamis, que na prática não é um risco para o Brasil no primeiro momento, mas é um risco para a economia mundial. E desastres ambientais causados pelo homem de forma geral. Nós vimos aqui no Brasil, nos últimos anos, alguns desastres como Brumadinho, né, como Mariana, e isso, o óleo, né, nas praias do Nordeste, e a gente tem isso um grande impacto. Imagina o impacto ambiental do óleo no turismo, imagina o impacto ambiental em todas as cidades e vidas das pessoas que viviam na região do Rio Doce, né, que passou por aquele grande problema com a Tá baixo aqui, tá baixo o som. Com a inundação. Vou tentar falar mais alto. E aqui, gente, como o Fórum Econômico Mundial, e é importante fazer um parênteses, o que é o Fórum Econômico Mundial? O Fórum Econômico Mundial é um grupo, talvez o grupo de as pessoas que têm dinheiro no mundo. Por um lado, representa muito a nossa desigualdade, né? Porque são poucas pessoas. Mas, por outro lado, demonstra que tendência, de certa forma, o dinheiro vai caminhar, né, no nível de investimentos, na forma como as empresas vão direcionar os seus recursos. Então, você vê que a deficiência na resposta de mudança climática está no centro, enquanto risco, e aí você tem a perda de biodiversidade, desastres naturais, clima extremo, e você tem uma série de outros riscos, e eles se conectam. Todos eles estão, de alguma maneira, interligados, e de alguma maneira, alimentando ou reduzindo o outro. Aqui foi um grupo de jovens fez uma resposta, respondeu uma pergunta sobre também esses riscos. E aí você tem aqui, por exemplo, né, na terceira e na quarta, ondas de calor e destruição de ecossistemas naturais. Eu quero que vocês guardem esse aqui, ó, destruição de ecossistemas naturais, perda de biodiversidade, desastres ambientais causados pelo homem, clima extremo, desastre natural. Pensem bem nisso, pensem bem nesse ponto, guardem esse ponto, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse momento. Aqui, mais uma vez, né, em termos de impacto, quais são os riscos, você vê que sempre tem muitos riscos ambientais, e esses riscos ambientais eles geram riscos e crises econômicas. Para vocês terem uma ideia, né, 165 bilhões de dólares foram os custos dos desastres naturais no mundo só em 2018. 10% do PIB pode ser o que os Estados Unidos gaste se nada for feito, né, com relação à mudança climática até 2100. É muita grana. $1 trilhão é o custo estimado das 200 maiores empresas, caso não haja ação contra a crise climática. Ou seja, muitas empresas, inclusive do próprio Polo, né, que são empresas multinacionais, enfim, elas são mega empresas, elas, caso também não se adaptem de alguma forma a essa crise climática, elas terão um custo adicional aí, porque quanto mais tempo a gente deixa para fazer as coisas para depois, a gente fica, né, vou deixar depois eu faço, vai ficando mais caro. O ideal é que você comece a se adaptar antes. E aqui uma frase do Fórum Econômico Mundial, que a crise climática está nos atingindo de maneira mais forte e rápida do que muitos esperavam. Os desastres naturais estão mais intensos e frequentes, e o último ano presenciou um clima extremo sem precedentes em todo o mundo. E aí, gente, a gente muitas vezes não faz conexões. Eu vou mostrar algumas conexões mais à frente com vocês. Só que a gente estava, né, discutindo mudança climática, aquela menininha Greta Thunberg reunindo gente no mundo inteiro, né, as coisas, de alguma maneira, pressionando os governos. E aí chegou o coronavírus, né, o novo coronavírus. E aí, obviamente, que o novo coronavírus se transformou na crise prioritária. Ela passa, então, a ser a prioridade zero, porque pessoas estão morrendo de forma rápida, os sistemas de saúde não conseguem atender a demanda por espaço, por tratamento, e, obviamente, que todo o planeta passa, então, a olhar para como resolver as questões referentes ao novo coronavírus. E o novo coronavírus, então, tem um nível de contágio tão grande que obriga que os governos orientem as pessoas a ficar em casa. Ficando em casa, a economia tem um baque gigantesco. Ou seja,
a crise do coronavírus, que era uma crise inicialmente de saúde pública, passa a ser uma crise econômica, que passa a ser uma crise social, especialmente em um país tão desigual como o Brasil, como outros países também, como outros continentes têm. E, ao mesmo tempo, ele tem um elemento aí que muitas vezes as pessoas não associam, que é o item do meio ambiente. E aí eu quero falar, essa aqui era a imagem que eu ia botar na capa lá, né, que eu achei até assim, bastante cor, né, e tal. É esse cidadão aí que está nos infligindo tanta dor, tantos problemas, tanto sofrimento, né, algo invisível e que entra no nosso organismo e acaba com o nosso sistema respiratório rapidamente. E aí, da onde vem o coronavírus? De onde ele surge? Por que ele só apareceu agora? Por que ele não estava aí antes? O que aconteceu? De onde veio, de fato, o novo coronavírus? Não sei se vocês sabem, mas existem vários coronavírus rodando no mundo, né? E eles têm origem basicamente nos morcegos. Os morceguinhos, coitados, não são culpados, porque eles carregam vírus que todo animal silvestre, até doméstico, carrega. Né? Para vocês terem uma ideia, gente, todos os vírus que nos acometem, incluindo, por exemplo, o vírus da gripe, eles são vírus que têm origem zoonótica. O que é um vírus de origem zoonótica? Vírus que vem de animais. Então, todos os vírus vêm de animais. A gripe vem, basicamente, né, esse da gripe que a gente conhece mais, que todo ano precisa se vacinar, porque ele sofre mutação, ele vem das aves. Então, você já deve ter visto a tal da gripe aviária. Aí é quando ele chega numa mutação muito mais agressiva. Mas tem a gripe suína, por exemplo. Né? Então, você tem o coronavírus, que os coronavírus vêm originalmente dos morcegos. E aí, o que aconteceu? O morcego encontrou esse outro bichinho aí, que é o pangolim. O que é o pangolim? O pangolim é um animal mais conhecido, para a gente ter uma referência dele, ele é muito parecido, gente, com o nosso tatu-bola. Quem conhece o nosso tatu-bola aí vai lembrar, né? Quando ele fica ameaçado, ele vira uma bolinha, o pangolim é igual, aí ele fica uma bolinha. E ele é um animal dos mais ameaçados de extinção e dos mais traficados do mundo. Você fala, André, esse bichinho aí, por que traficam tanto esse bichinho? Pegam ele nas florestas, né, asiáticas. Porque ele, tá vendo essas escaminhas dele aí? Essas escamas são usadas na medicina tradicional chinesa para curar de tudo, gente. Tudo que você imaginar. Tá com dor de cabeça? Escama de pangolim. Tá com câncer? Escama de pangolim, enfim. Além disso, a carne dele também é consumida e ele chega a custar $600 no mercado negro, porque ele é proibido, né, de caçar, porque ele está, obviamente, em risco de extinção. É o animal mais traficado do mundo. Mas, André, como é que o morcego encontrou com o pangolim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não entendi ainda. Pra vocês terem uma ideia, gente, na China existem os mercados, que são mercados chamados de mercados molhados. Nesses mercados, que são até um pouco parecidos com as nossas feiras, né? Se a gente for numa feira aqui no Brasil, uma feira mais, até no interior, você vai encontrar animal vivo, né? Você encontra uma galinha, você encontra bode, você encontra vários animais. A diferença é que a variedade de animais na China e a forma como eles são tratados é diferente. Qual a diferença? É que eu pego o pangolim, que é de uma região da China ou da Ásia, até mesmo ele também está no norte da África, e eu pego um outro animal que vem de uma outra região. O que significa dizer isso? Esses animais silvestres, selvagens, eles não se encontrariam originalmente na natureza. Esses animais, eles estariam completamente distantes um do outro. Quando eles se encontram no mercado, como é que eles ficam armazenados? Ficam um em cima do outro de gaiolas. Então, eu jogo o pangolim numa gaiola. Olha aqui a gaiolinha, tá vendo? Jogo um em cima do outro. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? E aí, lá, se você quer um pangolim, o cara lhe dá, corta na hora, mata na hora e te dá ele cortado e limpo. O que acontece? Esses animais que estão dentro dessas gaiolas, eles estão com baixa imunidade, óbvio, eles começam a trocar fluidos, então troca-se
misturam-se fluidos de um animal com outro, de fezes, de pus, de sangue, enfim, de todo tipo de urina, todo tipo de fluido corporal, né? Todo tipo de fluido dele, eles trocam, porque fica um animal em cima do outro, embaixo do outro, junto do outro. Então, o que aconteceu? Um morcego, junto com um pangolim, transformou, então, porque o coronavírus vem originalmente do morcego. Passou para o pangolim, que passou para o ser humano e que comeu o pangolim. E a partir de um ser humano, esse novo coronavírus, vírus, você sabe que eles sofrem mutações, ele passou, então, a se espalhar pelo planeta inteiro, associado aí, obviamente, por conta da forma como a gente hoje se desloca de maneira muito fácil, né? Em 8 horas você está na Europa, em 8 horas você está nos Estados Unidos, em 10 horas você está, em 8 horas você está na África. Então, essa rede acabou espalhando realmente o pangolim. O pangolim, como vocês estão vendo aí, aqui rapidamente, é esse bichinho, que tem todas essas características. E aí você tem aqui do lado, então, algumas doenças que tiveram potencial para se transformar em epidemia, em pandemia, né? Então, você teve, por exemplo, você está vendo aqui essa epidemia do SARS, né, que é de 2003, a segunda aqui nessa lista. Está vendo esse animalzinho aqui do lado? Tem o morcego, aí tem um animalzinho. O que isso quer dizer isso? É que o morcego passou o vírus para esse animal que passou para o ser humano. Está vendo essa foto do lado? São esses animais, são as civetas. Civetas, elas são tipo guaxinins. Eles também são muito consumidas lá na China. Então, passou. A outra ali é o dromedário, tá vendo? Então, o dromedário passa. Tem a vaca, por exemplo, o boi. No passado, vaca e boi foram responsáveis por epidemias de tuberculose, por exemplo, de varíola, né? Então, o rato também passa, né? Então, todas essas doenças, né? A febre suína, a gripe suína, enfim, todos eles passam, transferem vírus para os seres humanos. Ou seja, a forma como nós estamos ocupando e nos relacionando com esses animais silvestres, né, fazem com que esses vírus cheguem à humanidade, ao ser humano. E aí eu trago uma outra questão. A gente também teve o vírus Nipah. Esse vírus tem a ver com a floresta Nipah, no Congo. Essa floresta, o que aconteceu? Essa aqui é bem interessante, porque tem a ver ainda mais com o que a gente está falando. Começou-se a destruir uma parte de uma floresta para algum tipo de produção agrícola, que eu não sei exatamente qual era, mas começou a se destruir, deflorestar uma região. O que aconteceu? Os morcegos saíram dessa região e foram para uma outra região. Só que nessa outra, eles acabaram ficando numa região onde tinham muitas mangueiras, porque morcego come fruta, basicamente. Então, eles encontraram lá um monte de mangueira, vamos ficar por aqui, né? E aí, só que associada à produção de mangas, havia também produção de porcos. Ou seja, o que acontecia? O morceguinho comia manga, ele não comia a manga inteira, como a gente faz, né, que chupa até o caroço, caía a manga no chão, a manga era comida pelos porcos, que depois eram comidas pelos humanos. Ou seja, esse vírus Nipah, que é associado ao nome da floresta, ele tem uma letalidade, gente, de 70%. De cada 10 pessoas que é infectada, 7 morrem. Esse é um artigo antigo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que considerava que o vírus Nipah poderia ser a próxima pandemia. Não foi, ainda. Né? Não foi, o novo coronavírus chegou. Mas para vocês terem a percepção de que, às vezes, a gente não associa, né? Destruir uma floresta e gerar um vírus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a gente força o deslocamento de animais silvestres. E aí chegou, né? A gente já está... Isso aqui é de hoje, viu, gente? 300 mil pessoas morreram do novo coronavírus. Esse é o mapa aí que monitora na Europa e nos Estados Unidos. E o Brasil, né, bateu 34 mil mortes ontem. Né, batendo um recorde diário de 1.471 mortes. E a gente está, de fato, num momento muito difícil.
com muito sofrimento e muita dor para muitas pessoas. Né? Não sei se vocês já tiveram algum parente, amigo. Né? Um tio meu faleceu de coronavírus no Rio de Janeiro, uma tia minha ficou muito ruim no hospital, um grande amigo passou 15 dias no CTI, em Manaus. É algo que tem infligido muito sofrimento nas pessoas e a gente precisa entender da onde ele veio para que a gente possa entender o que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente. Bom, dito isso, como é que a gente vai passar quando em algum momento nós vamos passar por isso, né? O novo coronavírus não vai ficar eternamente aqui, talvez ele até fique eternamente, mas uma vacina será encontrada, um remédio será desenvolvido. E como é que as cidades, né? Como é que nossas cidades passarão a ser, já que eu não acredito que essa vai ser a última pandemia que nós vamos viver, pelo contrário, teremos outras pandemias. E as cidades, elas são basicamente aglomerações de pessoas, né? No Brasil, 84% das pessoas vivem em cidades. Imagino que todos os que estão aqui vivam em cidades, em centros urbanos. Talvez uma ou outra pessoa possa viver um pouco mais afastada numa chácara e tal, mas acaba tendo uma vida urbana porque precisa e ocupa também a cidade de alguma maneira. Então, como é que a nossa cidade vai ser? Nossas cidades serão depois da pandemia. Aqui até essa foto interessante, né? É uma forma de limitar o espaço das pessoas para que elas não para evitar o contato físico. Algo inerente a gente, né? Mas as pessoas gostam de se abraçar e de se conectar. E a gente vai passar a viver, então, esse desafio de juntar uma visão voltada para a sustentabilidade, para a questão ambiental, meio ambiente, gerar economia associada ao verde, associada à energia, né, limpa, associada a plantio de árvore, associada a todas essas questões associadas ao meio ambiente, ou a gente vai seguir tendo um modelo mais antigo, mais... Esse é um grande desafio. Ele não é simples, e que parece tão claro, ele não é simples. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande para frente. Desafio esse, porque a nossa população não para de crescer. Talvez essa projeção seja revista em função da pandemia, mas não acho que seja algo que vai mudar tanto. Em 2050, a ONU estima que o planeta terá 9,7 bilhões de pessoas. É muita gente. São 2 bilhões a mais do que 2 bilhões e meio a mais do que a gente tem hoje. É muita, muita gente. Provavelmente a China, a Índia, na verdade, será mais populosa que a China. E 2/3 dessas pessoas vão viver em cidades. Salvador, Candeias, Camaçari, enfim. Essas pessoas viverão nesses centros urbanos. Não sei se todo mundo ouviu falar no New Deal. New Deal foi um grande programa, gente, um grande plano do governo dos Estados Unidos para reativar a economia depois que eles passaram por uma grande crise, né, em 1929. Então, eles tiveram uma grande crise e o governo precisou estruturar um plano de reativação da economia. Esse plano foi muito baseado em obras, né? Obras, construções e rodovias e etc. É um grande exemplo de como os Estados Unidos conseguiu se recuperar dessa crise. Foi uma crise muito dura para eles. E hoje se diz, inclusive, que o coronavírus tem colocado uma crise nunca antes vista na história recente do planeta. Talvez se aproxime e já tenha ultrapassado o pós-guerra, o pós-segunda guerra, e até mesmo a crise de 29, que não foi só nos Estados Unidos, que afetou no Brasil inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, navios inteiros com café eram jogados no oceano porque já não conseguiam ser vendidos. Então, quando você tem uma crise numa grande potência, você automaticamente desequilibra o mundo inteiro. Então, esse plano foi um plano que teve sucesso com aquela visão daquele momento, mas hoje se discute muito um plano parecido com aquele, mas com o objetivo de estimular essa economia voltada para o meio ambiente. A gente precisa, de fato, investir nesse tipo de atividade. Caso contrário, nós estaremos rumando
para a nossa extinção. Eu não estou brincando quando eu falo, não estou sendo exagerado, isso é real, isso é verdade. E aí, eu vou começar a entrar também em alguns momentos nesses pontos. Por exemplo, a bicicleta tem sido colocada como uma grande alternativa na Europa para esse momento pós-coronavírus. Você fala, pô, André, a bicicleta, pai e tal, mas e aí, aqui no Brasil, como é que é? Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a bicicleta paga 70% de imposto. Como é que eu vou fazer com que a bicicleta seja uma alternativa de fato, se ela ainda continua sendo cara? Como é que eu vou fazer que a bicicleta seja uma alternativa aqui no Brasil se eu ainda não tenho segurança ao pedalar no trânsito? Se eu não tenho infraestrutura associada a isso, aí eu deixo um desafio para as empresas do polo, que a maior parte acho que já tem, inclusive, já tem essa infraestrutura, porque trabalha muito de turno, né? Mas incentivar as pessoas a irem, por exemplo, de bicicleta, quando possível, claro, não só nas plantas, mas também nos escritórios, que muitos deles não lá na passaria, e ter espaço para as pessoas tomarem banho, trocar de roupa, guardar seus afazeres. Criar uma grande infraestrutura de apoio e incentivo para que as pessoas gerem. O que acontece com isso? Eu gero negócio porque eu aumento o número de vendas de bicicleta, eu melhoro a saúde das pessoas, porque as pessoas que pedalam, elas estão, de certa forma, fazendo exercício. E acreditem, é muito mais gostoso, é muito mais legal você pedalar do que você ficar uma hora no carro, você pode ficar uma hora, às vezes fica até menos na bicicleta, porque o carro fica parado no trânsito. Você tem uma capilaridade de distribuição de pequenas oficinas, de geração de emprego, né, a partir dessa olhar apenas de um produto que é a bicicleta. Então, vejam vocês do que eu estou falando. Quando eu falo de investir na economia verde, tem a ver com elementos mais sofisticados? Tem, mas tem a ver, por exemplo, com a bicicleta, que é algo que acho que todo mundo, poucas pessoas não sabem andar de bicicleta, mas todo mundo, de alguma forma, já, em algum momento da vida, já andou de bicicleta. Então, vejam que muitas vezes é algo simples que a gente precisa olhar de uma outra forma. Então, a bicicleta é uma alternativa para as cidades. Aqui em Salvador, a gente conseguiu evoluir em mais de 200 quilômetros nos últimos anos, mas temos muitos desafios ainda para que as pessoas possam, de fato, optar por ir de bicicleta. E aí eu trago para vocês os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não sei se todos conhecem aqui, mas são 17 objetivos que a ONU, né, desenvolveu junto com os países signatários para que o planeta atinja um nível mínimo de sustentabilidade até 2030. Então, são 17 objetivos. E aí a ONU no Brasil colocou recentemente que 4 desses ODS são importantes para que a gente passe depois dessa crise, né? Consumo e produção sustentáveis, mudança do clima, vida na água e vida terrestre. Todos esses 4 seriam os mais importantes, nós temos 17, né, que são esses aqui. Então, erradicar a pobreza, fome zero, saúde, educação, igualdade de gênero, água potável, energia acessível, limpa, trabalho decente, indústria, inovação e infraestrutura, parcerias, que é fundamental, paz, justiça e instituições, vida terrestre, vida na água, já falei, mudança do clima, consumo e produção, comunidades sustentáveis e redução das desigualdades. Todos eles são fundamentais, mas esses 4 que a gente falou são importantes também. E ele se baseia nesse formato, gente. Pessoas, planetas, parcerias, paz e prosperidade. Então, integrar esses elementos é fundamental para que a gente entenda como o nosso desenvolvimento pode gerar dinheiro, gerar emprego, gerar renda, gerar negócios e, ao mesmo tempo, melhorar a nossa qualidade de vida. Não adianta nada eu trabalhar o dia inteiro, chegar em casa cansado, morto, só querer dormir, aí depois acordar no dia seguinte com a mesma rotina. Tudo bem, eu posso estar pagando minhas contas, mas eu estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Então, esse é o desafio que eu queria uma das provocações que eu queria deixar. E aí voltando para a questão das mudanças climáticas, as nossas cidades, elas estão poluindo o planeta. As cidades, elas são esse espaço de inovação, e, ao mesmo tempo, elas são um espaço também de poluição. Essa é uma foto, por exemplo, de São Paulo. E aí eu trago alguns dados para vocês. Então, por exemplo, o novo relatório do Mundial da Saúde
concluiu que a poluição mata 600 mil crianças por ano, gente. Tem algum áudio aí ligado, viu, gente? Em São Paulo, ficar no parado, respirando, é como se a gente fumasse 4 cigarros por dia. Já pensaram nisso? Eu nunca fumei cigarro na vida. Aí, se eu for para São Paulo, passo a ser fumante. Posso ter problemas com câncer, posso ter problemas de coração, cardiovascular, e sem ter fumado cigarro na vida. As mortes devido à poluição aumentaram 14% em 10 anos no Brasil. É muita coisa. A gente devia estar reduzindo isso. Nós estamos aumentando. Por outro lado, nós estamos entre os países mais desiguais do planeta. É pouca gente rica para muita gente pobre e para muita gente muito pobre. O que, obviamente, não é sustentável. Então, o que acontece? O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do planeta, né? E o coronavírus tem acentuado isso. O que acontece? Se eu sou uma pessoa pobre, que moro numa periferia, que fico 2 horas no trânsito para ir, 2 para voltar, e o ar é poluído. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar doente, eu vou ter doença do sistema respiratório, em função da poluição, eu vou bater aonde, se eu sou pobre? Eu vou bater no sistema público de saúde. Aí o sistema público de saúde vai, de alguma maneira, ter um impacto grande, gigante para me cuidar, porque não sou só eu, é um monte de gente. O que acontece? O SUS gastou, em 2018, 1,3 bilhão de reais para cuidar de pessoas em função da poluição do ar. Ou seja, um dinheiro que podia estar sendo revertido para deixar nossas cidades muito mais limpas, organizadas, bem cuidadas, acaba tendo que ser gasto com o problema, né? Não com a causa. E aí o coronavírus acentua isso. Acentua por quê? Porque as pessoas têm pouco acesso a saneamento no Brasil, a gente ainda tem problemas de poluição. Então, tudo isso acaba prejudicando, porque se eu tenho que ficar em casa, né, a gente teve a polêmica recente do Enem. O Enem é, basicamente, uma prova fundamental para o jovem que quer entrar na universidade. E aí está todo mundo em casa. Mas se você for nos bairros populares, os jovens populares eles não têm acesso à internet. Eles têm, quando tem, um acesso muito ruim. Às vezes o celular também não é dos melhores. Então, como que a gente vai manter ou vai reduzir desigualdade com uma situação como essa? Então, o coronavírus ela está aprofundando as nossas desigualdades. E aí eu refaço a provocação. Lá atrás a gente falou de perda de biodiversidade e destruição de ambientes naturais. Isso tudo foi responsável pelo pangolim estar na mesa de uma pessoa. O pangolim na mesa de uma pessoa virou o coronavírus. O coronavírus virou uma crise mundial, que obrigou todo mundo a ficar em casa. A crise mundial que obrigou todo mundo a ficar em casa destruiu a economia. Está destruindo a economia de certa forma porque ninguém pode trabalhar. No Brasil, que é muito desigual, pessoas que às vezes vendem um almoço para comer a janta, isso se aprofundou. Então, vejam vocês que derrubar uma árvore em algum lugar do planeta fez com que a gente aqui ficasse sem comida, uma boa parte da população brasileira. Essas conexões a gente precisa percebê-las cada vez mais, gente, porque senão a gente vai ter soluções incompletas para o problema. Aí eu vou fazer aqui rapidamente, para a gente fazer algumas conexões. E aí eu vou pegar Salvador, né, a cidade onde eu fui secretário, onde eu acompanhava mais as informações, mas isso, como Salvador é região metropolitana, muito provavelmente isso se inclui em todas as outras cidades da região metropolitana. Então, por exemplo, seca por pouco causou racionamento aqui em Salvador, região metropolitana, em 2017. Já pensaram em ficar sem água? É possível. Alta temperatura, baixa nível de lagoa de Salvador. Sempre é polêmica. Todo verão, baixa lagoa. Por quê? Porque está chovendo menos. Ou, na verdade, está chovendo. Às vezes pode até estar chovendo a mesma coisa, só que chove tudo concentrado. E aí, quando vai fazer calor, faz calor ao longo de mais tempo, mais prolongado esse tempo. Então, o que acontece? Os sistemas não resistem.
E aí o que acontece? Pequenos incêndios, né? Isso aqui também foi em 2017. Em 2017 tivemos vários incêndios, pequenos incêndios em Salvador e na região aqui metropolitana e espalhado também pela linha verde. Outro fator que acontece muito, grandes chuvas que ocorrem em pequenos períodos de tempo. Né? 15 dias atrás choveu muito aqui em Salvador, muito, 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 muito. Né? Teve alguns deslizamentos. E aí o que acontece? Se a gente é desigual, se pessoas moram em área de risco, essas pessoas estão mais propensas a ter problemas e poderem até morrer. E, segundo a estimativa, Salvador vai ser a segunda cidade do planeta com maior densidade demográfica, ou seja, temos muitos desafios pela frente. Porém, a adaptação às mudanças climáticas pode gerar negócios e mais empregos. E é aí que a gente precisa entender a oportunidade. É aí que a gente tem que se colocar, é aí que a gente vai ser a saída para o Brasil. Espero que seja, né? Espero que a gente saiba aproveitar essa oportunidade que está na nossa frente. E quando a gente fala de mudança climática, eu não sei se todo mundo entende o que é, talvez não tenha feito essa conexão com o nosso dia a dia, porque parece uma coisa meio perdida e solta. Pelo contrário, ela impacta o nosso dia a dia. Eu trago aqui também o inventário. Toda cidade, agente, pessoa física, uma empresa, a cidade de forma geral, contribui. O que é a mudança climática? A gente emite muitos gases de efeito estufa, gases poluentes. Esses gases ficam concentrados e essa concentração faz com que o planeta fique mais quente. Se ele fica mais quente, ele muda todo o clima do planeta. Então, chove menos, chove mais, fica mais calor, fica menos frio, fica mais frio, etc. Então, a gente fez um estudo. Em Salvador, 70% vem de transporte, gente. E aí depois vem energia e resíduo, lixo. Então, transporte, energia e resíduo. Esse cenário de Salvador é muito parecido com qualquer outra cidade, tirando, obviamente, cidades, por exemplo, como Camaçari, que tem um polo grande, que não tem grandes pessoas, porque aí é uma outra realidade que não é uma realidade padrão, né? Poucas cidades do Brasil têm, por exemplo, polos industriais, polos petroquímicos, etc. Então, em cidades mais baseadas em serviços, né, como a maior parte das capitais, as grandes cidades, a realidade é essa. Transporte contribui lá com 70% das emissões, então é ônibus, caminhão, tudo que sai do escapamento desses veículos. A energia vem em segundo e o resíduo, nosso lixo, vem em terceiro. E aí a atuação dessas cidades precisa ser muito nesse sentido, né? Em Salvador, a gente trabalhou muito na agenda de produção de novas ciclovias, de educação no trânsito. Salvador reduziu o número de mortes no trânsito, aí já bateu a meta de 2020 toda. No ano passado bateu a meta desse ano. Aqui também foi um treinamento feito com motorista de ônibus, né, para eles sentirem como é pedalar e o ônibus passar do lado deles. Então, eles pedalando, enquanto um colega dirigia. Então, por exemplo, a bicicleta, como a gente falou lá na frente, é uma grande alternativa para você reduzir as emissões das cidades. Por outro lado, a gente pode também mudar a motorização dos ônibus, botar ônibus elétrico, por exemplo. Em Salvador, foi mudada a motorização de 800 ônibus, é uma parte da frota daqui. E a gente fez um estudo, gente, que mostrou que só essa mudança de motorização deu para cada soteropolitano e soteropolitano 3 dias a mais de vida. Por quê? Menos ar poluído. Então, isso tem um impacto na saúde das pessoas. Esse estudo foi bem interessante. Quem tiver interesse, eu posso depois passar para vocês. Outra iniciativa na energia é explorar mais o potencial da energia solar. A gente explora muito pouco isso. Né? As nossas cidades têm esse potencial. A gente fala, André, é muito caro a energia solar. Não é. Hoje já existem modelos que a empresa pega a conta que você paga para a Coelba e você, em vez de pagar para a Coelba, você paga para ela durante 2, 3 anos. Depois disso, o sistema fica para você e você vai usufruir dele pelo menos por 15 anos. Então, é um investimento que vale muito a pena, porque você vai ter um custo fixo reduzido. Porque nos últimos 10 anos, gente, a energia elétrica aumentou 50% acima da inflação. É muita coisa. É muita coisa, porque os nossos salários geralmente têm uma correção em cima da inflação.
Eu vou trazer esse exemplo aqui, é um videozinho. Projetos de obras na palma da mão. Contas de luz mais baratas e material reciclado que gera pontos que pagam um curso de informática. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o BATV mostra exemplos de como é possível pagar menos por alguns serviços e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais. Soluções inteligentes para ser sustentável e ainda economizar. Todo dia, Dona Doralice separa o que pode ser reciclado e vai até a praça, no centro de Periperi. Aqui ela se junta a outros moradores que diariamente trazem material reciclável para pesar. 2,8 kg de papelão, que dá 104 pontos. O peso do material gera pontos, que podem ser trocados por desconto em lojas do comércio do bairro e até por cursos profissionalizantes. Desde quando começou o projeto em fevereiro, foram 10 toneladas de lixo enviadas para reciclagem. Então, que é possível conciliar o desenvolvimento territorial, então, justamente articular junto com o comércio local, além de, óbvio, trabalhar as questões da reciclagem e da melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Com os pontos que juntou, Dona Dora pagou um curso de digitação para o neto. Para o meu neto, para mim, é realizar um sonho, porque eu quero que ele cresça. 7 alunos da escola pagaram o curso com os pontos que vieram do projeto. Então, quando a gente encontra uma instituição que trabalha na linha de raciocínio, de ajudar a sociedade de alguma forma colaborar com a vida das pessoas, é realmente uma corrente do bem. Esse é um projeto que a gente trouxe para Salvador. A ideia, antes de eu sair, eu deixei isso aí, 10 financiados já para serem implementados, aí veio a crise toda, enfim. Mas a ideia é, a partir de uma coisa que a gente descarta, gerar emprego, renda, negócios de forma localizada. Isso é um projeto que me orgulha muito, e tiveram uns resultados incríveis. E aí foi um resultado de uma parceria entre o setor privado, algumas empresas pagaram, junto com a prefeitura, que também financiou uma parte dessa ação. Isso é muito importante. Se a gente achar que só governos vão resolver o problema, a gente não vai. Somos nós, cidadãos, setor privado, sociedade civil, academia, universidades, enfim, todo mundo junto é que vai resolver. Esse aqui é um outro projeto que a gente fez, que é para receber ideias, né, de pessoas que tenham ideias e que possam, aqui dentro desse espaço que fica no Parque da Cidade, fazer a sua ideia sair do papel. Isso é muito... Esse projeto se chama Colabore, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito legal. Vocês estão vendo aí que ele é todo colorido. Cada cor aí tem a ver com um daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, se alguém aí, por exemplo, tem uma ideia bacana, lá a gente sempre chamava, né, fazia os editais, os chamados, e aí as pessoas iam, apresentavam suas ideias, se tivessem conexões com o ODS e com a redução da desigualdade em Salvador, a gente chamava e passava um tempo com a gente lá, aprendendo, sendo orientado, melhorando a ideia, e a partir dali saía com a ideia pronta. É o que a gente chama de empreendedorismo de impacto, empreendedorismo social. Então, esse é o grande objetivo desse espaço, também foi um projeto que nós fizemos. E, assim, é para todo mundo. Ali, era podia ser uma startup, que a gente chama, nessas empresas de tecnologia, mas podia ser Dona Maria, que vendia brigadeiro, por exemplo, e queria, de repente, inovar numa nova receita de brigadeiro, numa nova forma de vender o brigadeiro. Podia ser microempreendedor individual, podia ser pessoa física, podia ser pessoa jurídica, era para todo mundo. Continua sendo, né? Depois que passar a pandemia, vai continuar existindo, vai continuar rolando. Então, e não precisava ser de Salvador, inclusive, gente. Podia ser de qualquer. E aí, eu trago uma provocação que Érico me pediu. Eu falei, André, eu quero que você fale um pouco sobre o que as pessoas podem fazer, etc. e tal, etc. E aí, gente, eu sempre gosto de falar sobre isso porque o mais comum é que peçam para a gente fechar a torneira, tomar banho rápido, fazer isso ou fazer aquilo. Na verdade, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Água, use bem a sua água. Água, use bem a sua água. Para economizar água, bem tratada da sua casa. Preste atenção, se ligue nas dicas da Embasa. Quando for lavar o carro, deixe de lado a mangueira. Vá de balde com a água, não se pode dar bobeira. Água, use bem a sua água.
I found out that 1/4 pound hamburger requires over 660 gallons of water to produce. Here I've been taking these short showers trying to save water, and to find out just eating one hamburger is the equivalent of showering 2 entire months. So much attention is given to lowering our home water use, yet domestic water use is only 5% of what is consumed in the U.S. versus 55% for animal agriculture. That's because it takes upwards of 2,500 gallons of water to produce 1 pound of beef. Going on the government's Department of Water Resources save. Por que eu trouxe essas 3 referências, gente? Primeiro, geralmente, isso não é só a Embasa, tá? Não é uma crítica especificamente à Embasa, porque isso é feito no Brasil inteiro. Mas as empresas de água, elas dizem para a gente fechar a torneira, dizem para a gente tomar banho rápido, dizem para a gente lavar o carro com balde, e que faz sentido. Não estou dizendo que não é para fazer isso, não, é para fazer isso. Mas adianta eu fazer isso se a própria empresa de saneamento perde 38% de tudo que ela distribui, ela perde. Quer dizer, aí eu tenho que tomar um banho de 1 minuto correndo, porque ela está perdendo 38%. Ou seja, adianta o quê? Talvez a gente ela esteja fazendo isso, o dinheiro que ela podia estar gastando com essa propaganda, ela podia estar investindo na modernização do sistema, para reduzir esse desperdício. É muito. Eu, quando estudei engenharia ambiental, eu lembro que o professor falou, não, gente, bote aí uma variável de 35% na hora de projetar um sistema de abastecimento de água. Eu achei um absurdo aquilo. Não é possível. 35%. E é isso que acontece. Da mesma forma que o outro vídeo mostra, que comer um hambúrguer é a mesma coisa que você ficar 2 meses tomando água, tomando banho, né? Tomando banho. Por quê? Porque muita água está dentro da produção de carne. Quanta água tem na nossa camiseta para ser produzida? Quanta água tem no nosso celular? A gente esquece que todos esses produtos possuem água. Todos eles precisavam de água para ser produzido. Eu sei que muitas empresas de polo, por exemplo, têm sistemas de reuso da água, né? Porque tem as caldeiras que precisam ser refrigeradas, etc. Eu já conheci, já visitei na época de estudante, vários projetos incríveis de reutilização da água, etc. Mas a gente precisa olhar para isso. Nós, enquanto cidadãos, precisamos entender essas questões, porque fechar a torneira é legal, é importante, não deixem de fazer isso, eu não deixo, mas nós precisamos mudar esse sistema. Nós precisamos virar para a Embasa e falar, Embasa, o que está acontecendo? Por que você está com esse sistema aí arcaico? Por que não faz investimento? Por que não tira tanto dinheiro de propaganda e bota para investir nisso? Então, é importante a atuação pessoal, mas precisamos atuar para mudar o sistema. Como é que a gente faz isso? Nos conectando a pessoas que queiram essa mudança, criando uma massa crítica, ver se o que está acontecendo nesse exato momento no planeta, gente. O que está acontecendo com a questão racial, né? O planeta inteiro está nas ruas, praticamente, mesmo com uma pandemia. Esse é um planeta que estou muito preocupado. De alguma maneira, se colocando para um tema muito, muito justo. Então, isso com certeza vai resultar em mudanças. Não tenho dúvida nenhuma. Algumas mudanças acontecerão. Então, serve para esse ponto também. Outro ponto por exemplo, as abelhas. Todo mundo sabe que não come, a gente não vive, né? Dizem que tem uns gurus na Índia que passam alguns meses sem comer. Eu não consigo, então ainda preciso continuar comendo. E para a nossa comida existir, a gente precisa de abelha, né? Na verdade, polinizadores, né? Tanto a abelha como outros insetos. Só que essas abelhas estão entrando em extinção, gente. Elas estão acabando. Então, uma ação que eu gosto muito de mostrar é a a criação de abelhas sem ferrão. Eu tenho uma caixinha dessa na minha casa. Eu moro num condomínio com outras 15 casas. Eu nunca tive problema, elas não têm ferrão. Ela é uma abelha nativa que está a risco de extinção. A gente precisa... E é uma alternativa real de renda. O mel dessa abelha é super caro e tem mercado de chefes de cozinha, de restaurantes. Então, é uma alternativa que eu coloco real para a gente, ao mesmo tempo, ajudar com a biodiversidade do planeta, né? Ajudar com a polinização das plantas e ajudar com gerar renda, emprego para a gente, né? Então, eu tenho uma dessa na minha casa especificamente para ajudar na biodiversidade, porque eu não produzo mel para vender, etc. e tal. Mas vale muito a pena pensar nisso.
Um outro tema que também eu gosto muito de falar, que é uma atitude muito simples e objetiva que todos podem fazer, é a compostagem. Compostagem, gente, é algo tão simples. Ao invés de jogar fora o resto de comida, né, as cascas de fruta, faz compostagem, transforma isso em adubo e vende. Quem gosta de jardinagem vai ter o melhor adubo do mundo. Eu gosto, minha casa tem muita planta, eu faço compostagem e consigo produzir uma terra preta daquelas que qualquer planta vai embora. Se eu, por exemplo, não precisar, eu poderia produzir e vender. Eu posso fazer uma compostagem, por exemplo, comunitária em um bairro. Né? Esse aqui é um exemplo, dessa foto é um exemplo. Se eu não me engano, é em Florianópolis. São pessoas que têm uma compostagem do comunitário em um bairro, produzem o composto e depois geram emprego e renda disso. Então, são ações que, ao mesmo tempo, colaboram, porque vocês lembram lá, né, que o resíduo é a terceira contribuição de mudanças climáticas nas cidades. Então, essa é uma outra atuação. Tinha um terreno próximo à minha casa e estava cheio de entulhos. Comecei a esboçar um projeto. Teve esse projeto para a Secretaria de Cidade Sustentável, projeto Hortas Urbanas Salvador. Uma horta totalmente orgânica. A prefeitura fez a terraplanagem toda. Doou também árvores frutíferas. E em cima a gente vai fazer o pomar. Já tiramos 3 coletas para a casa de idosos carentes. Pequena parte dessa produção vai também para as pessoas que são voluntárias. Eu acho que a mudança foi total. E tudo isso gerou uma união muito grande aqui com o pessoal. E tem pessoas na melhor idade que vêm, eles conversam, eles começam a plantar. A gente conhece muita gente, tem muitos amigos, tem uma família, né? Como eu chamo aqui, a família da horta. Agora a gente passa pela rua e eu estou muito feliz mesmo. Está todo mundo aqui participando. Independente disso, se você tiver uma folguinha, você vem também, que é muito prazeroso. Vamos participar. Esse é um outro ponto, gente, que eu gosto de falar, que é da horta, né? Uma horta urbana, uma horta comunitária, gera tudo isso que vocês viram aí. Gera comida, gera conexão, gera empatia, gera parceria, gera um monte de coisa. É muito legal. Eu acho que é algo relativamente simples de ser feito. Basta... Aqui em Salvador, a prefeitura tem um programa, né, de apoio, mas eu acho que outras prefeituras também podem ser provocadas em dar esse suporte. Eu queria trazer aqui também um outro elemento que eu acho que é muito importante para a gente discutir aqui, especialmente nesse momento de transição que a gente está vivendo, que é o Fórum Econômico Mundial, aquele mesmo que previu os riscos, né, do planeta, e de certa forma ele estava correto, porque se ele previu o risco de redução de biodiversidade, destruição de ambientes naturais, vocês viram que em cadeia isso fez a gente chegar onde a gente está. O Fórum Econômico Mundial, ele também previu, em 2018, ele fez um relatório sobre o futuro do trabalho, do emprego, né? O futuro do emprego. Como é que vai ser o emprego no futuro? Né? Imagino que muitos aqui sejam pais, mães, avós, enfim. Então, como é que nossos filhos... qual será o mundo do emprego dos nossos filhos? Então, hoje, 65% das crianças da escola atualmente trabalharão em empregos que não existem, gente. Os empregos que a gente conhece hoje não existirão no futuro e as nossas crianças terão um cenário completamente diferente. E aí, isso é interessante, é bem futurista isso aqui, mas eu acho que a gente não pode deixar de acreditar que essas coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. Então, um artista francês pegou esse relatório e transformou isso em ilustrações. Por exemplo, a gente estava falando de resíduo. Então, uma máquina que pega tudo que a gente jogou no lixão e volta a utilizar, porque ali dentro tem muito material que pode ser utilizado. Né? Tem plástico, tem vidro, tem metal, que a gente não separa, então a gente não faz coleta seletiva, a gente não tem a estrutura adequada ainda, joga lá. E aí, no futuro, certamente alguém vai desenvolver uma forma de gerar energia a partir desses antigos lixões e aterros sanitários. Blockchain é uma tecnologia, gente, uma tecnologia bem atual, recente, tá? Que de alguma maneira descentraliza o sistema, tá? Então, essa profissão aí é o engenheiro de blockchain,
que vai estar distribuído pelo mundo inteiro, porque você vai precisar ter esses pequenos hubs aí de distribuição. E quem não sabe o que é blockchain ainda, eu acho que vale muito a pena pesquisar um pouquinho, porque é uma tecnologia que vai se fazer muito presente na nossa vida e ela é revolucionária, tá, gente? Ela é muito importante. Conservacionista de identidade nacional. Fala meio louca isso daí, né? Mas o que é isso aí? O que ele fala? Ele fala que com o aumento da globalização, algumas pessoas vão, de alguma maneira, escanear locais de identidade nacional e tal, para que a gente possa preservá-lo para o resto da vida. Então, a gente está vendo, por exemplo, que muitos museus estão colocando à disposição suas obras de arte, né, pela internet. Isso é diferente. Você vai escanear, vai transformar ele no detalhe, sei lá, passou um furacão e destruiu. Você tem ele no detalhezinho do detalhe e você vai e constrói de novo, se for o caso, por exemplo. Então, esse é um dos trabalhos. E o eticista de tecnologia pública. Porque essas tecnologias, gente, demandam alguns valores, né? Uma ética. Se a gente não tiver essa ética, a gente pode cair em problemas seríssimos do mau uso da tecnologia. A gente está vendo o que está acontecendo com as fake news, influenciando eleições, etc. Então, talvez uma das profissões seja uma pessoa que cuide disso, que pense a ética. E um robô cirurgião remoto, né, para levar a medicina em áreas bem remotas. Além disso, também uma impressora, né, que vai imprimir prédios inteiros. A gente tem impressora 3D já, né, que imprime caixinhas, coisinhas e tal, pessoas até grandes, mas você já tem no mundo hoje impressoras 3D que já imprimem casas. E você provavelmente vai... Imagina a mudança disso. Não vai ter mais pedreiro? Não vai ter mais eletricista? Né? Nós precisamos pensar nisso. Por isso que eu trouxe essas provocações, tá? Parece que está muito longe da gente, mas não está, tá, gente? E a bioeconomia representa 2 trilhões de euros e 9% dos empregos na União Europeia. O que é bioeconomia, gente? Bioeconomia... Desculpa. Bioeconomia é a economia associada a algumas das áreas, especialmente da biodiversidade. Como é que a bioeconomia representa 9% dos empregos na União Europeia, se eles praticamente têm isso aqui da nossa biodiversidade, ó, isso aqui, ó, quase nada. E aí eu vou trazer essa provocação para vocês. Nós estamos nessa polêmica da hidroxicloroquina. Toma hidroxicloroquina, não toma hidroxicloroquina e tal. Alguém aí sabe o que é hidroxicloroquina? Da onde veio a cloroquina? Alguém sabe o que significa quina, no final da palavra hidroxicloroquina? A gente tem a maior biodiversidade do planeta, gente. O Brasil é o país mais mega diverso do planeta. Nós temos, e aí, pesquisando aqui para fazer essa palestra, eu lembrei que eu tinha um livro em casa, que é de 50 plantas que mudaram o rumo da história. E aí eu fui atrás desse livro, porque eu estava atrás da hidroxicloroquina. E aí eu peguei esse livro e falei, porra, achei a hidroxicloroquina. Desculpa a palavra, viu, gente? Achei. Estava nesse livro. E esse livro são só 50 plantas, tá, gente? 50. O Brasil tem registradas mais de 46 mil espécies de plantas. Esse livro aqui são só 50. E é isso que a gente faz com a nossa floresta. Imagina o que não tem aqui ainda nessa floresta que a gente nem conhece. E é esse o ouro da nova economia, da bioeconomia. É aí que a gente vai tirar o nosso sustento no futuro, se ela ainda existir, né? E é isso que o Yuval Noah Harari, não sei se vocês conhecem, mas é um cara muito bacana, que tem uns livros bem interessantes, ele traz para a gente, né? Ele fala que o Brasil precisa entrar no debate global sobre a inteligência artificial e a biotecnologia. Né? E ele coloca lá, né, que a mudança climática, a inteligência artificial e a biotecnologia são os grandes problemas que devem preocupar a humanidade. Exatamente o que a gente está conversando aqui. E aí eu trago aquela imagem lá do comecinho,
da nossa conversa. A cloroquina, gente, é, na verdade, originária de uma árvore, a quina. A quina é uma árvore que está no Peru, né, ali na região do Peru, da Bolívia, nos Andes peruanos e bolivianos. É muito interessante a história dela porque ela é a responsável por salvar mais de 100 milhões de vidas em função da febre amarela, da febre amarela, isso. Da malária, desculpa, gente, da malária. E o que acontece? Ela foi descoberta porque os incas já sabiam da importância dela. E essa imagem mostra essa criança aqui com um ramo dessa árvore na mão, entregando para a ciência. Pensem em vocês agora o que a cloroquina representa. Ela não é, tá, gente? Ela não é a solução para o novo coronavírus, porque isso já está claro, já foi colocado por vários pesquisadores. Mas imaginem vocês se ela fosse a solução. Ela foi a solução para a malária, por exemplo, que ainda é uma doença muito, muito agressiva. Ela salvou. Imagina quantas árvores como essa nós não temos na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica. Quantas doenças não podem ainda ser descobertas? Quanto dinheiro não pode ser gerado? Quantos negócios não podem surgir com essa nossa biodiversidade? E essa é a provocação que eu quero deixar no final, e é por isso que eu mudei a capa da apresentação. Por isso que eu trouxe essa imagem, porque ela, para mim, me trouxe uma grande esperança de que a gente possa, de alguma maneira, mudar a forma que a gente se relaciona com os nossos ambientes naturais, né? E é paradoxal que o governo atual esteja incentivando a cloroquina ao mesmo tempo que incentive a destruição da Amazônia. Esse temor aí... Eu tinha montado 2 vídeos aqui que foram de hoje, mas acho que o debate, eu acho que eu já falei bastante, eu queria mais conversar também. Eu deixo aqui meus contatos, todos para vocês, agradecer a paciência e a atenção de cada um de vocês e me colocar à disposição e reafirmar que essa é a minha grande esperança, que a gente aproveite a oportunidade e faça uma grande transição da nossa economia e valorize ainda mais a nossa biodiversidade e transforme isso no nosso grande ativo, porque ele é o grande ativo dessa nova economia e o Brasil tem nas mãos, diríamos que, o ouro do mundo, e a gente precisa entender isso e precisamos fazer disso empregos, dinheiro, negócio, reduzir desigualdade. Ela é a nossa solução, a biodiversidade. Obrigado, gente. Boa tarde. Vamos conversar. Quero inicialmente parabenizar a apresentação, excelente apresentação, o nível das informações, os pontos e as provocações para uma reflexão super pertinente nesse momento. Eu acredito que, embora o nosso grupo de participantes seja um grupo mais seleto, mas o que você apresentou está muito afinado com o nosso propósito, aí falando em nome do COFIC. Enfim, eu sei que a gente explorou ao máximo esse tempo e a gente só ganhou com todas as informações que você apresentou. E são 16h25, mas aí, assim, eu acho que a gente vai privilegiar, sim, e fica à vontade para dizer qual é o limite do seu tempo, porque já estava prevista de 15 às 16h30, mas, enfim, dá oportunidade, pelo menos, para algumas perguntas que, no tempo que for possível, possam ser feitas. Mas gostaria de deixar registrado aí, em nome, aí sim, do COFIC, o nosso agradecimento e os parabéns pela excelente palestra. Obrigado, Obrigado, Eu tenho um compromisso só às 5 horas, então a gente pode ficar aqui até 17, até 1 minuto para as 5 a gente consegue ficar aqui. Jorge. Veja bem, esses dados que você nos traz deixa mais do que claro, a gente já tinha essa ideia,
mas deixa mais do que claro que essa pandemia que a gente está vivendo, essa terrível pandemia, está intimamente relacionada à exploração responsável do meio ambiente. A gente já tinha uma ideia, mas isso fica mais forte ainda, mais ratificado ainda. Então, às vezes a gente não associa, né? Estamos vivendo isso, como assim isso tem uma relação direta com a exploração responsável que nós fazemos no meio ambiente? Está mais do que claro que fica. Quando você fala também na questão do emprego do futuro, ou do novo normal que nós vamos viver agora, e das novas profissões que estão aí chegando, se a gente não preparar as pessoas, e aí nós temos também aqui junto conosco o profissional da área da educação, quem vai preparar esse contingente para estar pronto para isso? Quem? Em que tempo? Né? Porque senão vai ser tudo uma utopia. Nós vamos mudar realmente a nova normalidade e ninguém estará preparado para poder fazer o mínimo que seja dentro dessas novas profissões que aí estão. Isso requer toda uma capacitação nova, toda uma mudança do modelo mental. Então, se o Estado não fizer isso, se as escolas não fizerem isso, se as empresas não fizerem isso, nada vai acontecer. Precisaremos de mais pandemias para tomar alguma posição. Então, nós, enquanto multiplicadores, enquanto educadores, começamos por onde? Quais são os primeiros passos? Que hábitos sustentáveis nós precisaríamos multiplicar urgentemente? Olá, pessoal. Olá, André. Boa tarde. Boa tarde, Kalina. Primeiramente, parabéns pela apresentação e pelas provocações. Obrigado. Pergunta, que são os ODSs, né? A minha pergunta, ela vai ser um pouquinho mais direcionada. Eu vi que você apresentou um projeto que eu achei bem legal, onde a população, ela leva os seus resíduos para reciclagem e ganha um cartão de ponto. Você poderia me dizer aonde acontece ou me passar algum contato? Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre esse projeto, porque ele é bem legal. Claro. Eu explico ele na minha fala. Marinalva? Olha, André, eu acho interessante quando você falou. Achei interessante. É uma das propostas. Eu já atuei durante 15 anos como professora. Eu atuei nos últimos 12 anos como gestora ambiental, também ligado também à questão de educação ambiental. Agora, eu fico muito preocupada. Preocupada com uma coisa que o Jorge falou aí, sobre ter que preparar as pessoas para esse enfrentamento dessa perspectiva de futuro, ou seja, das profissões do futuro. Quem é que vai fazer isso? Há uma outra preocupação que veio na minha cabeça também, quando você abordou aquelas situações em que alguns países eles já estão fazendo as profissões que vão fazer a memória das estruturas, dos objetos, de toda um arcabouço que a humanidade construiu ao longo desses anos. E o que é que acontece, né? De repente a gente pode perder e aí a coisa vai por água abaixo, né? Outra questão interessante que eu vou linkar agora é quando você fala da questão da perda da biodiversidade que a gente tem do que se refere a medicamento, alimento. Em suma, a segurança alimentar, a segurança da saúde está muito vinculada à riqueza das florestas, à riqueza da biodiversidade. Pronto. Aí agora vem, não é nenhum questionamento, é só para poder reforçar o que você falou e esclarecer, que você também possa nos ajudar a esclarecer, porque nesse momento em que a gente está assim, vivenciando o isolamento, eu mesmo estou no isolamento social, aí vem muitas coisas na mente, muitas incertezas, muitas coisas. Uma das minhas preocupações além do que se refere à perda da biodiversidade, é a perda dos saberes populares. Porque quando o Jorge fala de quem vai repassar os ensinamentos, quem vai preparar essa geração futura, quem vai aí você olha. E a memória dos saberes populares é uma grande preocupação, porque está tudo ligado. Ou seja, a sabedoria popular aquelas pessoas que
estão lá numa área remota, que não tem médico, que não tem isso, como é que elas se veem? Como é que elas se curam? Como é que elas desenvolvem o certo? A gente não pode perder isso. Então, é uma preocupação, viu, Jorge, que eu tenho sobre essas questões. Não é uma pergunta, mas um bate-papo. Então, vamos começar por Kaliane, que ela... Não, o Jorge, desculpa. O Jorge fala da questão da educação, né? O que fazer, como preparar as pessoas para esse desafio. Porque, na prática, pelo menos o que eu tenho lido muito, né? Tenho aproveitado a oportunidade, um pouco do privilégio também. Eu tenho lido bastante. Esse aqui é um livro que eu estou lendo atualmente, não sei se vocês conhecem. É um livro 21 lições para o século XXI, que é de um historiador mais conhecido hoje em dia, né? O Harari. Ele fala, ele tem me provocado, diríamos assim, né? Muito essas questões, Jorge, porque a gente vai passar invariavelmente, nós viveremos invariavelmente esse momento da inovação exponencial. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples e que todo mundo... Quanto tempo todos nós passamos com um vinil? Por exemplo, vinil. Meu pai, meus avós usavam vinil e tal. Aí, na minha adolescência, surgiu o CD. Na minha adolescência já foi o CD, aí veio o CD. Depois que veio o CD, rapidamente apareceu o MP3. Aí o MP3 a gente baixava o arquivo, ficava ouvindo em casa. E hoje ninguém mais baixa MP3, todo mundo ouve. Quanto tempo durou o vinil? Quanto tempo durou o CD? Quanto tempo durou o MP3? Quanto tempo... Agora a gente vai... E daqui a pouco vai vir outra. Né? E aí... Então, o que eu acho? A gente precisa entender o que está acontecendo primeiro, antes de mais nada entender. E nós temos um desafio adicional, que é a desigualdade. Nosso país, nossas cidades são muito desiguais. Então, a gente vai ter esse desafio que vai nos colocar para além. Porque, assim, quem mora nos Estados Unidos, na Europa, tem o desafio também. Só que muito menor, porque eles não têm pessoas ainda passando fome, pessoas vivendo no meio do esgoto, vivendo em lugares completamente insalubres. Então, quem é que vai fazer? Eu acho que todo mundo vai ter que fazer. Como você falou ali, é a empresa, é o cidadão, é o governo. Agora, os governos têm, obviamente, um papel de destaque nisso. E qual é o nosso maior desafio ainda, Jorge? É que os governos, eles são muito lentos. Eu fui secretário. Eu sei o que é. Sabe? Para eu ter uma ideia, e essa ideia, no final do dia, eu inaugurar, eu levo, às vezes, 2, 3 anos. E a inovação não espera. A inovação não espera o governo entender. Vai acontecer. Então, antes de mais nada, a gente tem que ressignificar o governo. Entender como os governos podem ter mais agilidade, obviamente, sem perder controle. O problema é que, como a gente vive num país que tem essa coisa da corrupção muito forte, muito presente, nós superdimensionamos os órgãos de controle. E aí os governos eles ficam com muitas dificuldades de inovar. Eu digo isso porque minha secretaria era a secretaria de inovação. E eu sofri com isso. Era muito difícil pensar algo diferente. E aí você ia para o setor jurídico, né, a procuradoria, e ela olhava assim, não, André, isso aqui na lei não está muito claro e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Se eu forçar a barra e tentar fazer alguma coisa sem o procurador dar o ok, eu fico com o meu nome 5 anos lá. Daqui a 5 anos alguém aparece dizendo que eu fiz alguma besteira, vai meu nome lá para a imprensa dizer que eu fiz uma besteira e o povo já vai achar que eu roubei dinheiro. Então, é muito complicado inovar. É muito complexo. Então, de fato, eu não tenho uma resposta como o Harari fala aqui no livro, né? Que ele não tem resposta. O que ele está colocando são temas que a gente precisa começar a pensar a solução, porque mais de meu pai sempre diz que 2 cabeças pensam melhor que uma. Então, né, conversa, diálogo, construção, parecido com o que Marinalva colocou no final ali, para não estar me perguntando, na verdade está, de alguma maneira, colocando para a conversa, é que a educação, ela precisa realmente, no Brasil, a gente precisa transformar. Agora, sincero, honestamente, se você me perguntar, eu tenho muito, muito receio do momento que a gente vive, tá? Da forma como a educação tem sido tratada, como
a gente vai acelerar a redução da desigualdade no Brasil. Porque sem isso, não vai adiantar nada a gente ter os melhores instrumentos se a gente ainda tiver muita desigualdade. Isso vai ficar para um grupo muito pequeno. É um desafio muito grande, Jorge. Eu confesso a você que tem dias que eu fico bem angustiado, não sei como mas espero conseguir colaborar com a solução. Né? André, só um complementozinho, André. Jorge. Não dá para a gente esperar o governo. Não vai haver tempo. Então, no nosso raio de ação, no nosso campo de ação, na comunidade, nós temos um grupo aí participando desse evento de 50 líderes comunitários. Na nossa comunidade, nas escolas, porque não dá para ficar esperando o governo fazer e convencer e ter grana, mas também vai passar o quê? Então vai ser para a próxima geração. A minha mesmo já não vai dar mais tempo. Então, os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos vão continuar repetindo esse padrão. Então, talvez nós que estamos trazendo essa discussão, que estamos criando essa massa crítica, possamos fazer alguma coisa. Porque, senão, vai ficar bonito, vai ficar um discurso bonito, mas a prática real não vai acontecer. Então, realmente, isso é muito aflitivo, porque a gente não vê saída. Então, nós precisávamos pensar em alguma coisa no nosso campo de ação, né? No pequeno, na comunidade, na escola, nas igrejas, onde quer que seja, tem que começar, porque senão, quando a gente abrir o olho, já estaremos todos no mundo astral e nada aconteceu. Desculpe, mas essa é uma aflição que realmente nos acompanha. Me acompanha também. Porque acompanha todos nós que, de alguma maneira, estamos preocupados com o futuro. Né? Eu acho que também, Jorge, para complementar isso, eu falo que é o seguinte, eu concordo com você, que eu acho que de alguma forma podemos realizar a partir das nossas vivências e espaços, só que eu trago o mesmo debate que eu trouxe lá para aquela coisa da ação individual. Nós precisamos também entendermos como funcionam políticas públicas para que, de forma integrada, conectada, criando massa crítica, a gente transforme o poder público a partir da sociedade. Porque, na prática, ele deveria nos representar e ser o nosso espelho. Né? Em alguns casos mas eu acho que em boa parte também não é. Então, nos ampliarmos e somarmos esforços, eu acho que é fundamental, e a gente mudar o sistema. Eu já passei daquela fase de achar, assim, às vezes, que vamos fazer aqui, eu estou fazendo a minha parte. Eu faço a minha parte, não deixo jamais fazer a minha parte, mas eu insisto muito que a gente precisa ir para cima do sistema também para mudar o sistema, senão a nossa parte vai ficar sendo só a nossa parte, e aí a gente vai ter muito mais outras partes não fazendo suas partes, e, enfim, ficou muita parte, mas é mais ou menos isso mesmo. Caliane, você pode me mandar ali, não sei se você anotou meus contatos, tá? Mas eu posso te passar depois todos os contatos. Ali é um projeto que a gente fez com uma empresa privada e uma startup aqui de Salvador, e eu te passo todo o contato para você, viu? Se você não pegou, depois aí pode pegar junto com Virgínia, com o Érico, meu telefone, fica à vontade, tá bom? Marinalva colocou aqui algumas questões, né? Na verdade, Marinalva, ali é aquele desenho não é que está sendo feito já não, tá? Na verdade, é uma ideia do que poderia... Porque um artista pegou o relatório e desenhou que seriam essas profissões do futuro. Elas não existem ainda, mas elas podem existir. Mas eu entendo exatamente o que você fala quando você fala da perda da biodiversidade, a perda dos saberes populares, e como isso, de alguma maneira, tem um impacto gigante também na nossa vida, porque a biodiversidade ela tem a ver diretamente com saberes populares. Quando a gente, por exemplo, vai no mercado, encontra os mesmos produtos sempre. Eu estou lendo um livro, eu leio vários livros ao mesmo tempo, viu, gente? Que esse está até aqui do lado, esse livro aqui, ó. Eu falei no começo para vocês que eu sou carioca, né? O livro chama A Culinária Caipira da Paulistânia. Eu sou carioca, mas eu fui criar... Mas minha mãe é paulista, então eu passava um mês da minha vida no interior de São Paulo, com meu avô, minha avó, minha família inteira, né? Juntava a família Natal, Natal, Réveillon. E minha avó é descendente de italiana, e ela foi para o interior de São Paulo
Então ela cozinhava, enfim, tinha uma horta, uma chácara grande, e ela cozinhava muito. Aí quando eu vi esse livro, você vê como é o algoritmo, né? O algoritmo viu que eu comprei um livro de comida, já me apresentou outro, eu já comprei outro. Então, eu comprei esse, que tem a ver com a culinária que minha avó fazia. E ele fala no livro justamente isso. Essa culinária popular, que eles chamam de culinária caipira, que tem a ver especificamente com uma região do Brasil, ela se perdeu, em boa parte. E aí eu li uma coisa aqui que eu falei, pô, minha avó fazia isso. Né? Isso tem o quê? 20 anos, 30 anos. E quando eu comentei com minha mãe, sua avó realmente fazia isso e tal. Então, essa perda, essa desconexão dos saberes tradicionais e populares, ele, sem dúvida nenhuma, é uma questão muito, muito preocupante. Em Salvador, Marinalva, a gente está reformando o Jardim Botânico e a gente está estruturando todo o Jardim Botânico a partir da etnobotânica associada às religiões de matriz africana. Porque, por exemplo, a liturgia das religiões de matriz africana usam muitas plantas, muitas folhas e tal. E, nesse sentido, elas estão se perdendo também. Muitos terreiros têm sido dificuldade de encontrar algumas folhas. Então, a gente vai estruturar todo o paisagismo de uma maneira etnobotânica para que a gente não deixe que isso se perca e a gente produza também parte dessas plantas lá no nosso acervo. Então, é uma preocupação também que eu tenho. Acho que é fundamental que a gente não perca essa conexão, de alguma maneira retome isso. Então, as nossas populações indígenas, as poucas que restaram, estão sendo ainda colocadas num espaço de discriminação, de desconstrução da sua cultura, né? Assim como as populações negras também. Enfim, então, é um desafio também, um desafio da modernidade, né? Se conectar com esse futuro sem perder esse olhar para o passado. Tem uma frase que um amigo fala que é o seguinte, quando a gente fala de inovação, né? Salvador nunca vai ser Nova York. Estou falando de Salvador, mas poderia ser, enfim, Dias d'Ávila, Camaçari. Salvador nunca será Nova York. Mas Nova York nunca será Salvador. Salvador tem as suas características. A Bahia tem os seus elementos que nós precisamos entender e fazer deles a nossa fortaleza para essa nova economia. Oi, André. Para começar, parabéns pela apresentação, muito interessante, muitos dados que mudam o nosso entendimento sobre as coisas. E eu vou começar exatamente pelos dados que você colocou aqui. Inicialmente, você falou que em 2050 nós teremos, a previsão é de chegarmos a 9,7 bilhões de pessoas. E dessa quantidade, 2/3 estará nas cidades. Não é? E aí, onde é que eu quero começar a trabalhar com você? Como nós vamos alimentar toda essa população? Inclusive, também com um detalhe, como a maior parte vai estar na cidade, esse mercado consumidor vai estar distante do mercado produtor. E aí eu volto a me lembrar de um detalhe. Essa questão da China, ela está muito ligada a essa questão da alimentação da população. A China tem 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, aproximadamente, e tem uma carência de alimentos. Tanto que essa questão do mercado com esses animais silvestres, ela está muito ligada à falta de alimentação e as autoridades fecham os olhos a esse tipo de coisa porque ele não tem ainda como substituir essa alimentação. E isso gera o seguinte, eu tenho uma necessidade de produção de alimento muito grande. Né? Nós temos 30 anos aí pela frente e vamos ter essa quantidade de gente para alimentar. E qual é a equação que nós vamos ter que fazer para acompanhar áreas de florestas e a biodiversidade e toda uma situação que a gente tem visto por aí, inclusive colocando o Brasil como um celeiro da humanidade no futuro, né? Que é uma coisa realmente muito preocupante. O que é que você me diz sobre isso? Beleza, boa provocação. Pronto. Olá, boa tarde. Parabéns, André, pela palestra maravilhosa. A minha pergunta está relacionada com corona. Você, como
Não ouvi. Falou alguma coisa? Não. Ah, tá. Então, inicialmente, seria muito improvável que o corona ele se tanto, por causa do clima, né? Você sabe nos explicar por que houve essa mudança assim, tão brusca? Que mudança, Kate? A mudança do avanço, porque avançou tanto, já que aqui o clima daqui é mais... Então, logo quando o corona, houve-se essa possibilidade de que não se estenderia, ela não teria muita força aqui com a gente. Entendi. Por favor, eu só gostaria de fazer uma complementação em relação à pergunta de Kate. Diga, Marco. Diga, Marco. É o seguinte, é que, na verdade, no início do aparecimento do Covid, se dizia que nas regiões tropicais, como o Brasil, eles não iam progredir, eles não iam avançar muito na contaminação por causa da diferença de temperatura. E como isso não aconteceu, existe uma discussão aí de uma possível mutação desse vírus. Eu acho que é exatamente isso que a Kate está querendo levantar e a gente pode trabalhar nesse sentido. Eu acho que é isso, né, Kate? Isso. É isso mesmo. Eu entendi a pergunta dela. Então, vamos lá. Vou responder aqui, Marco. Marco traz um tema bem interessante. Aí, gente, eu sou meio viciado em livro, viu? Então, está aqui do meu lado, inclusive, também um livro sobre isso, que é outro livro que eu sugiro, viu, Marcos, que você possa ler. É muito bom esse livro, chama-se O Terceiro Prato. Esse livro é o que é o seguinte, esse chefe de cozinha, Dan Barber. Quem gostar de Netflix aí, tem uma série chamada Chef's Table no Netflix, que ele é um dos chefes da primeira temporada. O que Dan Barber... Ele foi convidado para pensar o prato do futuro. Inclusive, o sobrenome do título do livro é Observações sobre o Futuro da Comida. E aí ele virou o seguinte, ele falou, olha, qual foi o prato que ele fez? Ele fez uma cenoura, é um prato hipotético, tá, gente? Uma cenoura com um molho de carne. Um molhinho de carne. O que a gente costuma comer hoje? Um bife desse tamanho com um molho de legumes. Né? Sempre que a gente vai almoçar, jantar, se você for num restaurante, em algum lugar, a carne é o prato principal e o resto é acompanhamento. Né? Então, o que acontece? Qual o grande desafio da alimentação aí, Marco, nesse sentido? A maior parte da produção de grãos, a soja que a gente produz, o milho, uma outra parte da ocupação da terra brasileira e de outros países também, é para produzir gado, porco, frango. E a gente não precisa comer bicho. Se você perguntar, André, você é vegetariano? Não sou. Ainda como de vez em quando, tenho reduzido muito. E minha meta é, em algum momento, parar de comer proteína animal. Por quê? Por vários motivos. Você tem um impacto na saúde, né? Gera mais propensão a ter câncer, gera mais propensão a ter doença cardiovascular, infarto, AVC, etc. Mas também, principalmente, pelos impactos ambientais que essa produção hoje delega ao nosso planeta e à nossa vida. Então, vai ser difícil você alimentar 9 bilhões de pessoas com esse modelo que a gente tem de agricultura hoje, sem dúvida. Vai ter que botar embaixo muitas florestas. Agora, se a gente reduzir o consumo de carne, se a gente ampliar a tecnologia na agricultura, a gente consegue alimentar as pessoas, sim. É possível alimentar todas essas pessoas de maneira sustentável se a gente mudar esses sistemas alimentares. E aí a gente precisa fazer isso, essa é uma outra ação individual. O que eu como na minha vida? Eu sou militante de uma campanha que chama Segunda Sem Carne e convido todo mundo aqui a fazer parte. Uma vez por semana, na segunda-feira, deixe de comer carne. Você não vai morrer, você não vai deixar de ter força e energia e vai conseguir ver que é possível viver sem carne. E aos poucos você vai se adaptando, entendendo que você encontra sabor em vegetais, em grãos, em outros alimentos, não só em carne, porque a gente tem uma alimentação muito, de alguma forma,
dependente da carne, né, do bicho, do animal, etc. Então, na minha opinião, a solução está dessa forma, Marco, mudando a nossa forma de consumo, que a gente vai conseguir alimentar as pessoas. Respondendo Kate, veja bem, o que as pessoas achavam, o que acontece? O coronavírus ele é muito atual, ele é muito novo, ninguém conhecia esse vírus. Esse vírus não era comum. É diferente de um vírus da gripe, por exemplo, você sabe como ele se comporta, diferente de outros vírus. Esse vírus surgiu e estava todo mundo aprendendo. Aquela história de que num país tropical ele não afetaria tanto, na verdade era uma suposição, era uma ideia, uma possibilidade, mas isso não se confirmou, dado o que está acontecendo, né, no Brasil, né, principalmente. A gente está batendo recordes seguidos aí de mortes. Espero que hoje a gente não bata mais o recorde, comece a cair essa curva aí, mas na prática ali era uma suposição. Né? Tudo que a gente conhece do vírus se aprendeu nos últimos, sei lá, a gente está no mês 6, né? Começou em dezembro, então tem 6 meses só que a gente conhece esse vírus. Né? E aí tem uma característica importante. A inovação, a capacidade das pessoas se conectarem, fez com que a gente aprendesse muito rápido o que é esse vírus, se comunicasse muito rápido e fizesse com que, por exemplo, vacinas já estejam sendo testadas, remédios já estejam sendo analisados para combater o vírus. E é bem possível que aí, já no começo do ano que vem, a gente já tenha vacina e a gente já possa voltar a conviver como antes em alguns aspectos. Espero que em outros aspectos a gente não volte ao normal, né, que a gente chama de normal, que era o normal, que, na minha opinião, não deveria ser o normal. Então, acho que essa é a questão, né? Era uma ideia, era uma suposição que, na prática, não se confirmou. Beleza? Eu estou chegando já no meu horário, Érico e Virgínia, mas assim, ó, se quiser marcar um outro dia... Tranquilo. Eu queria, mais uma vez, aí, André, parabenizar, eu acho que isso é uma redundância necessária, né? Pela oportunidade, pela qualidade dessa troca de informação. A gente estava inicialmente com receio muito grande de abrir, porque a gente queria algo mais direcionado para a comunidade. Hoje, por ser um dia de várias atividades nas empresas, a gente já sabia disso. Eu te falei na nossa conversa, se não me engano, hoje pela manhã, toda vez que a gente falava, comentava no grupo de comunicação com representantes das empresas, eles achavam super importante, inclusive demonstravam o interesse de participar, mas a gente sabe que hoje tem várias empresas acontecendo atividades específicas, e isso, no momento seguinte, também vai ser mostrado para os nossos parceiros da comunidade. Então, vocês que estão presentes nessa reunião de hoje, já fiquem de sobreaviso para isso. Mais uma coisa interessante, essa concorrência terminou fortalecendo o nosso propósito, porque esse encontro de hoje, os participantes são predominantemente da comunidade, Conselho Comunitário e NUDEC, principalmente, então terminou convergindo para que a gente atingisse esse objetivo. Mas a sugestão adicional, André, o que Jorge acabou de falar, é o seguinte: nós estamos gravando esse bate-papo que nós tivemos. E, claro, se você não tiver nenhuma, vamos dizer assim, se você estiver de acordo, a nossa intenção, nossa ideia é compartilhar isso no nosso site. Até porque várias pessoas, principalmente do Conselho, eu recebi aqui no meu WhatsApp várias informações, tiveram dificuldade para entrar por algumas razões de internet, etc. Enfim, mas seria uma forma também de compartilhar uma palestra que a gente considera muito importante, com muitos pontos interessantes de entendimento, mas, sobretudo, pontos de reflexão. Então, eu queria deixar essa proposta... Completamente à disposição. Acho que o importante é que a gente passar a mensagem, né? Passar essa mensagem é fundamental. Então, quanto mais pessoas tiverem isso, fique à vontade, Érico. Tranquilo. Aproveitar também e agradecer a todos os parceiros da comunidade, representantes do NUDEC, um carinho especial aí a Maristela. Maristela, continue se recuperando para
se manter a guerreira que você sempre foi. Isso é muito bacana. Enfim, gente, muito obrigado a todos aí e uma boa tarde. Obrigado mais uma vez aí, André.